Mais uma vez aqui, graças a Deus, dando continuidade com nosso podcast, As Verdades Bíblicas. E estou aqui com o irmão Marcos e o irmão Kélio. Graças a Deus, louvo a Deus por isso. Estávamos há um tempo ausentes, mas estamos de volta. Vamos falar sobre a terceira dispensação, a dispensação plenitude dos tempos. De imediato já quero dizer que a última dispensação tivemos que tem mais dispensações, mas pegamos as principais para o vosso entendimento. Glória a Deus por isso. Então, quero dar a palavra para o irmão Kélio, vai dar continuidade aqui com o nosso tema. Isso aí, pessoal. Paz do Senhor a todos, os nossos ouvintes. Vamos para mais um episódio do nosso podcast, a dispensação da plenitude dos tempos, certo? Falando-se a respeito dessa dispensação, ela se tornou um problema para os principados e potestades. Mas por quê? Porque foi revelada à igreja, certo? A parte do reino de Deus que foi perdida, ao ser dada pelo homem a Satanás, essa parte do reino, ela foi perdida ali lá no Éden, né? Quando Deus tinha dado o poder para o homem de reinar em 3 esferas. Adão, dominarás sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra. Então nós temos aí 3 áreas de domínio, né? Mar, céu e terra. Quando Adão peca, Adão entrega a Satanás o domínio, certo? Então Satanás passa a ter o domínio dessa parte do reino que Deus havia dado a Adão, né? Então, o reino de Deus, Deus tirou uma parte desse reino, concedeu a Adão, que é o reino dos homens. Adão perdeu para Satanás. Portanto, Satanás, lá na tentação de Jesus, ele vai dizer: todos os reinos são meus. Todos os reinos deste mundo, do mundo dos homens, são meus. Ele falou assim. E você vê que Jesus não retruca o que ele fala. Ele não diz, está mentindo. Não, ele não retruca isso. Porque até então, como todos pecaram, não houve ninguém que pudesse tomar o reino de volta. Certo? Mas Cristo, quando ressuscita dentre os mortos, ele diz assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então Cristo passa a deter o poder novamente em suas mãos. Ele resgata o pedaço do reino que havia sido perdida, né? Que Deus havia dado ao homem, o homem perdeu, Jesus vai lá e resgata. Porque o resgate era feito com sangue. E o sangue não poderia ser um sangue impuro. E como todos os homens pecaram, todos tinham sangue impuro. Então foi necessário que Deus resolvesse o problema do pecado do homem, né? Então Deus resolveu o problema do homem e resolveu o problema também a respeito do reino, da parte do reino que estava faltando. E assim, por isso que diz que essa dispensação, ela tornou-se um problema para os principados e potestades, né? Quando foi revelada a igreja, quando nós passamos a ter a revelação completa do cânon, se tornou um problema para eles. Então a parte do reino de Deus que havia sido perdida nas mãos de Satanás, né, ao ser dada ao homem, Satanás, foi resgatada pelo sangue de Jesus e entrega a ele. Então Cristo resgata. Por isso que quando Jesus ele adentra ali no trono, no trono do Pai, que o Pai ancião de dias está sentado no trono, ali você pode ver em Apocalipse 4 e 5, vai estar falando sobre isso, sobre o trono de Deus. Quando ele adentra ali, ele vai diante do Pai, ele pega o livro que estava na mão do Pai, certo? Do ancião de dias. E antes dele chegar ali, nós vemos que João narra que ele chorava muito. Por quê? Porque não havia ninguém digno de abrir o livro. Nem nos céus, nem na terra, em lugar nenhum havia ninguém digno de abrir aquele livro. Aí alguém diz para ele: não chores não chores mais não. Eis que o leão de Judá, a raiz de Jessé, né? Ele venceu. E ele é digno de abrir o livro e de lhe desatar os 7 selos. Então Jesus, ao vencer, ele vai diante do Pai. Agora é interessante que ele vai como um cordeiro ainda. João vai dizendo que era como um cordeiro que havia sido morto. Por que ele não foi glorificado antes? Porque foi o homem que perdeu a fatia do bolo, digamos assim. Então um homem deveria recuperar a fatia do bolo, certo? Que havia sido perdida.
Então ele vai e pega a escritura. Aquele livro nada mais é do que uma escritura de propriedade, né? Interessante. Adão havia perdido a posse, mas a propriedade não pertencia a Adão. A propriedade sempre pertenceu a Deus. Tudo pertence a Deus. Ele é o verdadeiro dono de tudo. Então Satanás estava na posse, mas ele não tinha propriedade. Certo? Então Cristo resgatou a posse e pegou o livro para confirmar a propriedade. Pronto, é meu. Como que diz assim para Satanás? Tu perdeu. Certo? Perdeu 2 vezes. Então, ele pega aquele livro. E o livro dos 7 selos é o que vai iniciar o julgamento de Satanás e seus demônios. Por ali que começa. Dali nós temos as trombetas, depois temos as taças, que é juízo divino sobre o império das trevas e sobre os adoradores da besta, né? Sobre a humanidade. Então veja só, e foi entregue a ele. Então a parte do reino que faltava foi entregue a Cristo, para que nela ele implante o governo de Deus por 1000 anos sabáticos, que é justamente o milênio, os 1000 anos literais. Quando a gente estuda um pouco sobre escatologia, nós não vamos adentrar profundamente, porque o assunto não é escatologia, né? Então, vamos só da dispensação. Mas a gente vai abordar um pouquinho, por cima assim. Só dar uma pincelada. Nós temos os amilenaristas, nós temos os pré-milenaristas e nós temos os pós-milenaristas. Então, a nossa vertente é a vertente pré-milenarista. Os amilenaristas, eles não creem no milênio literal. Eles dizem que milênio, já estamos no milênio, né? Enfim. Os pós-milenaristas dizem que a vida de Cristo é no fim do milênio, né? É uma inversão, né, do nosso ensino. E já os pré-milenaristas já vão dizer que Cristo retorna antes do milênio, dos 1000 anos, né? E os pré-milenaristas acreditam em um milênio literal, certo? É um milênio literal. Os pré-milenaristas também são divididos em 3 categorias, que são os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, que é com relação à vida de Cristo, se é antes, durante ou no fim da grande tribulação. Mas todos eles creem que haverá um milênio e que Cristo retorna antes do milênio, certo? Muito bem. Então, durante esse milênio, nós cremos que vai ser literal, que vão ser 1000 anos sabáticos. Por quê? Porque vão ser 1000 anos de descanso. Não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá preocupação com nada, certo? Então vão ser 1000 anos é o céu na terra. Durante esses 1000 anos, Deus habitará conosco. Então Ele estará conosco aqui, em detalhe, num corpo físico. Palpável. Como eu posso dar um abraço na minha esposa, você pode dar um abraço na sua esposa, na sua mãe, no seu pai, enfim. Palpável, você pode apalpar, pode abraçá-lo. Você vai poder vê-lo, ouvi-lo, contemplá-lo, bater um papo com ele, imagina. Você vai conversar com Jesus, bater um papo, ouvir a voz dele. Tem muito diálogo, a fila vai ser grande. Por isso que vai ser 1000 anos, né? Tem que ter muita gente vai querer vê-lo, vai querer falar com ele. Enfim, muito bem. Ainda falta a posse da parte do reino resgatada por Cristo, certo? Por quê? Porque Satanás não quis sair. Ele não tem direito mais à posse. Ele tinha. Mas como Jesus resgatou, pagou o preço do resgate, ele não tem mais direito à posse. A propriedade nem tem, nunca teve. E a posse dele é ilegal. Certo? É uma posse precária. A gente chama de posse precária. Então o que acontece? Cristo, por intermédio da abertura dos selos, ele vai expulsá-lo, vai expulsá-lo da posse. Vai retomar o reino de volta das mãos dele. Certo? Ou seja, vai ser pânico pro lado dele, entendeu? Então, o primeiro selo a gente vê que é o selo do anticristo, né? É o cavalo branco, que não é Jesus. É o anticristo, que ele sai com um arco vitorioso e para vencer. Aquele cavalo branco. Então nós vemos ali a manifestação do anticristo. Pela vertente pré-tribulacionista,
a igreja sobe, é arrebatada, né? Antes da manifestação do anticristo, certo? Então a igreja é arrebatada. Então, pela visão pré-tribulacionista, aqui já começa o início da grande tribulação, certo? E a igreja, pela visão pré-tribulacionista, volto a repetir, não estará na terra, mas estará com Cristo nos ares. E o que é interessante é que quando Cristo vier buscar a sua igreja, né, ele vai levar para a cidade, a Nova Jerusalém. A cidade é o nosso céu. A gente fala assim, vamos ao céu, vamos para o céu. O céu é a cidade. O céu da igreja é a Nova Jerusalém. Certo? E ninguém vai morar no céu que está pensando, que é o terceiro céu. Lá onde Deus habita. Não. Porque quando a gente for introduzido na cidade, nós vamos descer. Certo? Vamos voltar para cá. E quando a cidade estiver a uma distância de 3 anos e meio terrestres, Miguel sairá da cidade com os anjos e vai guerrear contra o dragão que está onde? Nas regiões celestiais. Aí se cumpre Apocalipse capítulo 12. Houve batalha no céu, 12:7. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, a antiga serpente, né? E por aí vai, você pode ler o texto com calma em casa. Então ali é expulso o grande dragão, que acusava de dia e de noite. Ele estava ali nas regiões celestiais. Por que ele vai ser expulso? Por quê? Porque Jesus estará vindo com a noiva. Estará vindo, na verdade, já com a sua esposa, né? Não será mais noiva. Já vai estar vindo com a sua esposa, já adornada. E ele não vai permitir que o inimigo esteja no caminho. Então ele vai limpar, meu amigo, o caminho para passar com a noiva. Você ia deixar seu adversário ficar no caminho, você passando com a sua noiva, com a sua esposa? De forma alguma. Então ele vai limpar, vai mandar Miguel, limpa o caminho aí para eu passar com a minha noiva, com a minha esposa. Limpa o caminho, nessa própria procissão de volta à terra. Então Miguel vai limpar o caminho. E Satanás vai ser expulso e jogado onde? Na terra. Por isso que o texto lá vai dizer assim, e ele estará furioso, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Que pouco tempo é esse? 3 anos e meio, que é o tempo que a igreja chega na terra com a Nova Jerusalém. Só que quando a igreja chegar na terra, na Nova Jerusalém com Cristo, a Jerusalém não desce de imediato. A Jerusalém terrena, ela vai planar acima da Jerusalém, a Jerusalém celestial vai planar acima da Jerusalém terrena. Cristo vai sair com a sua igreja da Nova Jerusalém, vai pelo Monte das Oliveiras, ele pisa, Zacarias fala sobre isso, que ele pisa no Monte das Oliveiras e o monte se fende de 2 bandas. E ali ele desce, na procissão, com a noiva. Para onde? Para a Cidade Santa, Nova Jerusalém. E nesse exato momento, o que está acontecendo em Jerusalém na terra? A cidade está cercada. O anticristo está metendo pânico ali, com licença da palavra, metendo pânico ali nos judeus. Então está ele e todo o seu exército ali ao redor, sitiando Jerusalém. Aí surgiu uma dúvida. Ele desce da Nova Jerusalém, passa pelo Monte das Oliveiras para ir para Jerusalém terrena aqui. Isso. Porque ele vai vir socorrer Jerusalém, ele vem socorrer os judeus, certo? Porque somente o remanescente será salvo de Israel. Vai morrer muito judeu. Porque o anticristo não vai brincar não, ele vai botar para extinguir eles da face da terra. Só que Deus não vai permitir. Mas muitos deles vão morrer, muitos mesmo. A maioria vai morrer. Então é só o remanescente que vai se salvar, que vai conseguir se livrar. Então Cristo, quando ele vier com a igreja, que ele vai lutar contra as 2 bestas e vai vencê-los. E eles serão presos, acorrentados e lançados onde? Vivos. O texto diz que eles foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Inaugura, né? Eles vão inaugurar o inferno. Porque o lago de fogo ele é o inferno de verdade. A gente costuma ter umas traduções ruins que vão traduzir o Hades como inferno. O Hades não é o inferno é o lago de fogo, é o Guiena. Certo? O Hades é uma delegacia, é só uma prisãozinha temporária. Até o Hades vai ser lançado dentro do inferno. Certo? Então, muito bem. Então tudo isso está dentro da dispensação da plenitude dos tempos. Porque a dispensação da plenitude dos tempos se inicia com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o pontapé inicial para o fim.
certo? Para se chegar ao estado eterno, porque o objetivo é sair do arrebatamento da igreja, né? E você percorrer todo o caminho até chegar no estado eterno. Chegou no estado eterno, meu amigo, é só alegria. É só alegria. Não teremos nem sombra das coisas passadas. Ai, Senhor, como é maravilhoso. Mas vamos lá. Muito bem, então, ainda falta essa posse, né? Por quê? Porque o posseiro não quis sair. Então vai ter que ser litigioso. Então, Jesus vai ter que ser o parente vingador. Vai ser aquele que vai vir com vingança contra o posseiro que não quer sair da posse. Porque como é que funcionava isso aqui? Isso aqui é uma tipologia lá de Levíticos. Digamos que eu vendesse a minha propriedade para Marquinhos aqui. Eu tenho um ano para resgatar a propriedade da mão dele. 1 ano, certo? Mas suponhamos que eu não tivesse a condição de resgatar. Mas eu falo contigo, Marcos, e para te poder ser meu parente remidor, né? E aí você vai pagar a dívida no meu lugar. Beleza, pagou. Então o que ele tem que fazer? Me entregar a casa. Tá paga, não tá? Beleza. Mas aí se de repente ele não quiser sair? Não vou sair não. Ficou com dinheiro e não quis sair. Aí você se torna agora o meu parente vingador. Aí você vai lá e vai tirar ele da posse à força. Era assim que funcionava na lei de Israel, na lei judaica. Entendeu? Então Jesus, ele faz a função de parente remidor. Por quê? Porque é uma dívida que nós não podemos pagar, é impossível que nós possamos pagar essa dívida de sangue, porque nós somos pecadores, nosso sangue é impuro. Mesmo assim, quem queria morrer, dar seu sangue? Dificilmente alguém queria. Então assim, Jesus, ele é o sangue puro, pagou o preço de sangue. Ok, só que Satanás não quis entregar, ele não quis ser da posse, então ele vai ter que ser expulso, certo? E é isso que vai consistir uma das características dessa dispensação: retirar Satanás da posse. E quando você lê o texto de Apocalipse, você vai ver sobre as taças, você vai ver sobre os trombetos, você vai ver que tem muito juízo. Tanto sobre Satanás quanto aos habitantes da terra que rejeitaram a palavra de Deus, que seguiram a Lúcifer. Então vai ser um período de juízo contra aqueles que resolveram seguir o caminho de Lúcifer, do luzeiro. Muito bem, alguma pergunta, Dagação? Tá tranquilo, né? Se tiver colocações aí, podem ficar à vontade para fazer. Então os selos do Apocalipse, eles serão rasgados, porque o rompimento dos selos legalmente quer dizer que o vingador tem toda a autoridade judicial, porque o justo juiz é o Senhor de Dias, está no trono, certo? Jesus ali, como um cordeiro, ele faz a função do parente vingador, remidor e vingador. Tem toda a autoridade judicial para expulsar o posseiro da propriedade, certo? Então, Jesus, ele está legal, está na legalidade, certo? E Satanás não, está na ilegalidade. Então, depois que todas as coisas estiverem sujeitas ao Filho, ou seja, quando o diabo for vencido de uma vez por todas, isso aí vai ser após o milênio, né? Que o diabo ele vai ser preso ainda, né? Na primeira batalha que vai ter, quando Jesus vem com a igreja, que vai estar sendo sitiada Jerusalém pelas bestas, ali é a batalha da Armagedon, né? Que a gente chama de Armagedon. Então, as duas bestas vão ser lançadas no lago de fogo, como eu já falei. Mas o diabo, o dragão, o Satanás, né, que ele, nesse momento ele estará no corpo do Leviatã, que é um animal marinho, citado por Isaías, é citado por Salmos, é citado por Jó também, que ele se parece com um dragão. Na verdade, a feição do Leviatã é a feição de um dragão, certo? E lá, no livro de Jó, vai dizer que ele habita no fundo do mar, ele é nas profundezas do mar mesmo, certo? E ainda diz mais que ele está dormindo, certo? Está dormindo. E Satanás, quando ele cair, né, quando ele lutar com Miguel, que ele cair na terra, ele vai possuir o corpo desse animal, certo? Ele vai possuir o corpo desse animal, é estilo Godzilla. Já viram o filme?
Às vezes, amados, quando a gente estuda a Bíblia, que a gente compara com o cinema, a gente vê que tem muita coisa ali que não está ali à toa. Porque o diabo, ele sabe das coisas, sabe? Satanás, ele sabe das coisas. Ele conhece muita coisa, certo? Então tem muita coisa que é contada nos filmes que um dia vai acontecer, certo? Que já está acontecendo, coisas que no passado eram contadas em filmes e hoje já acontece, certo? A tecnologia é uma delas. No passado, né, a gente via coisas que não existiam e hoje já existem, não é verdade? Hoje já está se falando já em um meta-universo, né? Zuckerberg, né, ele já está planejando, eu já vi assistir um vídeo dele agora, dele mesmo, recentemente, falando sobre o metaverso, né, onde ele pretende criar um ambiente que você acessa pelos óculos. E tem uma série muito boa na Netflix que fala sobre isso. Eu estava comparando o que ele falou com a série e eu percebi o que está vindo por aí, sabe? O que está vindo. Porque quando eles mostram no cinema, já é com a intenção de mostrar o que vem por aí. Não é à toa. Nada que você possa assistir ali é à toa. Tudo tem um porquê. E eu estive assistindo essa série por curiosidade, porque fala dessa tecnologia. E lá você vê que a pessoa ela coloca uma espécie de um botão aqui, perto da orelha, né? E aí ele pega o controle remoto de um jogo, de videogame, e aí ele dá o play. Quando ele dá o play, ele apaga, como se ele entrasse em um transe, sabe? E aí ele acessa o jogo. E quando ele olha, ele está dentro do jogo. Ele olha para as mãos, ele é o personagem que ele escolheu do jogo de luta, sabe? E aí ele consegue dar murro, consegue dar pontapé, ele está em um outro universo que não é esse universo que ele está. Está no meta-universo. E aí quando eu peguei isso, eu juntei com o que Mark Zuckerberg está trazendo, a proposta dele, não está no mercado. Mas não vai demorar muito para chegar no mercado. A proposta dos óculos virtuais, né? Que ali ele fala que você vai poder ter uma casa virtual, ele dizendo no vídeo. E nessa casa virtual, você vai poder comprar móveis para sua casa. Você vai poder ter uma casa dos seus sonhos, só que virtual. Só que você vai poder se projetar daqui para lá. Vai ser tão real que você não sabe se aquele mundo que você está é o real ou não é. Tá entendendo? Por causa da realidade que é tão grande. E isso eu já cheguei a ver em séries no passado. Alguns anos atrás eu vi séries parecidas com essa. Com o que ele está querendo fazer também. Só que a pessoa ficava dormindo, né? Tipo Avatar. Ele ficava dormindo e ele acordava no outro, como se fosse em outro mundo. Certo? E lá ele vivia normal. Lá ele tinha casa, lá ele trabalhava, lá ele fazia tudo. Certo? Só que o corpo físico ficava adormecido. Aí ele disse que lá você vai poder trabalhar, ele falando, lá você vai poder adquirir dinheiro, você vai poder trabalhar, vai ser um outro mundo. Um mundo de oportunidades. Lembrei agora do filme Matrix. Exatamente, Matrix. Tinha um quê disso aí, um pouquinho. Tem. Matrix tinha um pouquinho disso aí mesmo. É notório até fazer uma análise, não digo análise, mas assim, um despertamento. Porque hoje, atualmente, muitos crentes estão dormindo. E na maioria das vezes, eu digo referente a adultos, né, que passam por seus filhos como uma mera simples cinema, simples desenho animado, que pode mexer com o entendimento. E no passar do tempo, da sua idade, vai tornando uma cicatriz. Coisas que seriam necessárias para o entendimento vai passar por despercebido, entendeu? Tem aquela série Eternos, né? É uma outra série ali que tem muita coisa ali que Satanás, por meio desse meio de entretenimento, que no caso não é entretenimento, né? Eu acho que é mais uma perturbação, né, psicológica, porque já vai deixando a gente conformado, entendeu? Como se fosse uma sombra, né? Ó, tá passando aqui no filme, aí já tá preparando nosso entendimento que pode não acontecer. E se que vai acontecer, a pessoa meio que já fica preparada, entendeu? Então torna como é que eu posso dizer? Uma coisa tão normal aos nossos olhos, né?
E hoje eu vejo a necessidade, não quero distinguir crente ou crente que está mais crente ainda ou menos crente, mas uma necessidade de todos perceber essas mudanças no dia que a gente está vivendo, né? Porque acredito que coisas piores virão e muitas coisas vão passar por nossos olhos e não vamos identificar o que vem de Deus, o que não é de Deus, e por consequência pode nos afastar ainda mais de Deus, né? É verdade. Interessante que os eternos, se tu for para pensar, são os anjos caídos, né? Tá indo naquela questão das mensagens subliminares, né? Subliminares. Sempre tem uma mensagenzinha por trás. Se tu parar para pensar, ó, depois da guerra da Magedon, né, como eu falei, vai ter o julgamento das nações. As nações serão julgadas. Aquelas que apoiaram Israel, né, são aqueles que tiveram, por exemplo, que Jesus fala lá em Mateus, né, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive enfermo, foste ver. Tudo bem, tem gente que pega aquele texto ali e usa para hoje. Não. Se você ler o contexto direitinho, o texto diz assim, quando ele vem na glória do seu poder. Ele vem em glória, certo? Isso ali já é depois da tribulação daqueles dias, certo? Então ele vem em glória, ele vem com suas miríades, vem com todos. Então vai ter o julgamento das pessoas, das nações que passaram pela grande tribulação. Então aquelas que apoiaram os judeus vão entrar no milênio. Aquelas que votaram contra os judeus são os bodes que estarão à esquerda e serão lançados juntamente com as duas bestas no lago de fogo. Entendeu? Para você ver como é que é. Então, aí vai adentrar no milênio. Adentrando no milênio vão ser 1000 anos de paz. O mundo vai estar destruído por causa das guerras, que vai ser uma guerra mundial, que vão ter nações que vão ser a favor de Israel. Para você ter ideia, Israel não vai estar sozinho. Vai ter nações que vão apoiar Israel, que vão enfrentar o anticristo. Que não vão aceitar o anticristo. Que vão se voltar contra ele e vão ficar a favor de Israel. E vão lutar contra o anticristo, junto com Israel. Entendeu? Então não é o mundo todo que vai se ajoelhar para ele, não. Vai ter nações que não vão se render para ele, mas nem a pau, né? Desculpa a expressão, mas não vão se render mesmo. Certo? E aí, principalmente aquelas que têm raízes cristãs, sabe? As nações que têm raízes cristãs, essas mesmo que não vão. Agora, aquelas que abandonaram a fé, que já estão, como a Suécia, por exemplo, que já disse que não precisam de Deus, eles me disseram uma vez que nós temos tudo que precisamos, nós não precisamos de Deus. Né? Quem era a Suécia, né? Berço do evangelismo, né? Aqueles que exportavam missionários, né? Mas hoje, infelizmente, os países escandinavos, hoje eles estão na situação difícil, deplorável. Então, durante o milênio, como houve a guerra, tudo vai estar destruído. Vai estar tudo acabado, sabe? Os prédios vão estar em ruínas. Imagina uma guerra, não tem como, vai ter muitos cadáveres, muita gente morta, em estado de putrefação. Então vai ser preciso recolher os mortos, vai ser preciso recolher os entulhos, vai ser preciso reconstruir tudo, porque vai estar tudo destruído, entendeu? E Jesus não vai simplesmente estalar o dedo e fazer com que tudo volte ao normal. Não vai ser assim, certo? Se ele criou o mundo em 6 dias, ele poderia ter dado um estalo e não ter criado tudo de uma vez, não é? Mas nós vemos que ele gosta de fazer as coisas passo a passo. Ele não gosta de fazer tudo de uma vez. Ele podia instalar e dizer, ó, suja tudo que eu quero aí, pá, instala, pronto. Não, mas ele esperou o primeiro dia, fez uma coisa. Aí foi pro segundo, ele poderia ter feito tudo num dia só, não é? Mas ele quis fazer em dias distintos. Então Deus, ele gosta de fazer as coisas assim, ele gosta de apreciar a sua criação. Só que no milênio, ele vai contar com um homem. Por quê? Porque a partir do momento do milênio, o relacionamento entre Deus e o homem vai estar mais estreito. Certo? Então é o reino de Cristo na terra, já não é mais o Deus invisível na nuvem, falando com o povo, ou falando apenas com um homem intermediário. Não, agora é o Deus visível, um Deus palpável, um Deus que fala e que os outros ouvem a sua voz. Certo?
Então o mundo ele vai se organizar aos poucos, por isso que há uma necessidade de 1000 anos. Vamos precisar de carpinteiro, vamos precisar de pedreiro, vamos precisar de pintor, vamos precisar de engenheiro, vamos precisar dessas profissões. Irmão Kelly, agora eu me vi na mente assim, se já é bom fazer a obra de Deus aqui, orando em oração, imagina fazendo a obra de Deus, ele visualmente, no milênio. É maravilhoso. Fascinante. Então, como vai ser o milênio, né? Isso aí deixa para um episódio, né? A gente pode fazer um episódio só sobre o milênio, que vai ser legal. Mas, dando uma palhinha aí, é isso, né? As pessoas vão precisar trabalhar, reconstruir a população que ficou, né? Que resolveu seguir a Cristo, aqueles que foram fiéis, enfim, aqueles que ajudaram Israel, né? Esses vão estar juntos. E conosco, a igreja que estará com o corpo glorificado. Detalhe. Eu não sei se nós vamos ter super força, porque assim, o corpo glorificado é um corpo que ele não é limitado às leis da física, né? Por quê? Porque é um corpo que domina a física. É um corpo que está acima das leis da física. Então, as leis da física que estarão debaixo dos nossos pés. Então, voar vai ser possível, se transportar e instalar de dedo daqui para o outro lado do mundo vai ser algo fácil para nós fazermos, certo? Falar vários idiomas vai ser algo maravilhoso, fácil de a gente falar. Por quê? Porque nós vamos estar com nossa capacidade 100% do nosso cérebro. Não sei se você assistiu aquele filme chamado Lucy. Nunca tive oportunidade. Ah, não acredito. Esse filme é muito Já interessante. muito me indicaram esse Porque filme. ele fala a respeito disso. É justamente a Viúva Negra, a Natasha, a atriz que faz a Natasha, Viúva Negra, é ela quem faz Lucy. Então, é muito interessante porque ele mostra a capacidade humana usando 100% do seu cérebro. Nossa, é maravilhoso, é muito massa. Muito interessante. Entender é muito melhor do que aquilo ali. No milênio vai ser muito melhor do que aquilo. Então nós vamos poder andar livremente, certo? Vamos poder andar sobre as águas, voar, enfim. Não sei o que mais tem, o que o corpo glorificado nos reserva, tá certo? Vamos poder atravessar a parede. Jesus com o corpo imortalizado, não estava nem glorificado. Não estava nem glorificado o corpo de Cristo. Mas ele atravessou a parede com o corpo imortal. Com um corpo semelhante ao de Adão, que era o que ele tinha antes de morrer na cruz, né? Ele andava sobre as águas, corpo semelhante ao de Adão, certo? Então, quer dizer, tem muitas coisas maravilhosas, mas só quem vai ter são aqueles que subiram no arrebatamento. Os que ficaram vão ficar só chorando, por um lado, né? Por um lado. Vão ficar só se lamentando, que eles vão estar com o corpo limitado, físico, né? Vão entrar no milênio com esse corpo limitado, vão precisar da árvore da vida, nós não vamos precisar. Eles vão precisar da árvore da vida. É por isso que Deus vai ter que botar o fruto da árvore da vida, liberar geral o fruto da árvore da vida, para poder se comer, para prolongar os seus dias. Que era o que acontecia, que deveria acontecer com Adão lá no Éden. Deveria, né? Mas não aconteceu. Então, assim, essa é a dispensação da plenitude dos tempos. Então, no milênio vai ser algo tão maravilhoso que Isaías diz que o leão, ele vai pastar junto com o boi. Então, os animais que hoje são temidos, eles vão ser mansos, não vão poder fazer mal ao homem durante o milênio. A criança, diz Isaías, o profeta Isaías, que ela vai poder botar a mão na toca da áspide, e a áspide não vai, que é a cobra, né? Não vai fazer mal algum a ela. Esse é ainda no milênio. Só que, me corrija se eu estiver errado, ainda depois desse período vai haver uma outra batalha, né? Vai ter uma nova Então, batalha. terão aqueles que mesmo assim ainda vão seguir. Sim, porque os humanos que entraram no milênio, eles vão ter filhos. Novas gerações que não viram a tribulação vão nascer. Ixi, muita gente. Em 1000 anos, em 100 anos já nasce gente para dedéu, né? Imagina em 1000. Entendeu? Então aquelas pessoas vão estar tendo filhos normais, vão estar casados normalmente, tendo filhos, gerando família, normal, no milênio. Tendo suas casas, tendo suas vidas normais, vivendo do campo, o trabalho vai ser restabelecido. Tudo vai ser restabelecido. Só que com a diferença que Cristo estará no governo do mundo. A diferença é só essa. Em vez do homem, é Cristo. Ai, é muito maravilhoso. Então tudo vai ser restabelecido. O comércio, tudo vai voltar ao normal.
Mas ainda haverão aqueles que se rebelarão. Sim, por quê? Porque no milênio o pecado vai ser intolerável. Intolerável. Certo? Aqueles que pensarem em aderirem ao pecado, em viverem na prática do pecado, não haverá chance para eles. Certo? Então muitos vão seguir as leis de Deus, mas mais por medo e ódio, porque não podem ir contra, do que por amor. Porque eles querem fazer o que querem, mas não vão poder. Sabe? Porque se fizerem, a sentença será a morte. Então eles vão aparentar uma falsa obediência. Mas Deus vai permitir que assim eles fiquem, até que se completem os 1000 anos. Quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto. E ele vai fazer o quê? Convencer as nações. E ele vai pegar essas pessoas que não estavam tão contentes assim com o reino de Cristo. Porque no reino de Cristo é um reino de santidade. O reino de Cristo é um reino que não vai ter tolerância com o pecado. Tolerância zero para o pecado. Entendeu? E essas pessoas vão seguindo. Com o pensamento de que podem vencer. Olha o detalhe. Porque se tu parar para pensar assim, quem em sã consciência vai enfrentar Deus? Só se for louco, não é? Mas é que tá. O diabo ele tem trabalhado desde que o cinema surgiu com isso. Desde que a TV surgiu, o diabo tem preparado a mente das pessoas para isso, que foi o que você falou a respeito da mente. Então você vê no cinema o quê? Pessoas normais que enfrentam deuses, não é? E vencem. Começou onde isso? Lá em 1980 os quebrados, com os Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco são homens normais que conseguem ter um poder e com esse poder derrotam deuses, matam deuses no plural. E ali na mente da criança vai começar a ser formada, né? Desde aquele tempo já começou a ser formado de que é possível vencer um deus. Certo? E aí vem a indústria cinematográfica, né? Aí vem a Marvel, aí vem, né, trazendo ideias de que sempre há um jeito para você vencer aquele que é tão poderoso. Quando você vê Thanos, por exemplo. Quando você vê Thanos, o que Thanos fez, né, na Guerra Infinita para vencer. Thanos era muito mais forte do que todos eles. Olha que foram vários lutando contra ele. Vários. E não foram capazes de evitar o estalar do dedo, né? Perderam a guerra. Certo? Mas você vê que a indústria ela dá um jeito de fazer com que, ó, ele venceu. Mas se a gente for por aqui, a gente acha uma forma de vencê-lo. Não importa quão poderoso ele seja. Sempre haverá uma forma de vencer. E essa mentalidade está sendo criada na mente dos nossos jovens. De que não importa quão o inimigo seja poderoso. Se você persistir, se você não desistir, você poderá vencê-lo. Então, quando for numa guerra contra Deus, contra Jesus, na visão deles rapaz, podemos vencer. Não importa o quão poderoso ele seja, nós podemos, né? Só que eles vão pegar em rodo, né? Vão pegar em fio pelado. Desculpa as expressões, né? Porque é expressão coloquial. Então vão pegar em fio pelado. Porque todos serão exterminados da face da terra. Certo? Alguém uma vez me fez a pergunta, irmão Kelly, será que nós vamos brigar também? Com os nossos corpos glorificados? Será que eu vou poder dar um murro na cara de um demônio? Eita, mas seria uma maravilha, né? A Bíblia diz que Jesus esmagará Satanás debaixo dos nossos, se é debaixo do meu pé, porque meu pé vai estar sobre a cabeça dele, não é? Mas isso aqui vai se cumprir lá na frente. Tem gente que quer esmagar a cabeça de Satanás hoje. Isso aqui já é lá na frente, na última guerra, nessa guerra aí de Gog e Magog. Porque na primeira, Jesus enfrenta só. Sai uma espada afiada da agulha da sua boca que extermina todos eles, não é isso? Na segunda, aí é contra Satanás e os seus anjos. Que foram os primeiros, né, digamos assim. Que será deixado por último, né? Diz que o melhor a gente deixa por último. Pois é, por quê? Porque Deus quer plateia.
Deus quer uma plateia. Que é para pegar Satanás e esfregar ele no chão. Com todo mundo vendo. Tá vendo como é que é o negócio? É, porque vai ter uma plateia muito grande. Porque 1000 anos vai ter gente demais. Certo? E aqueles exércitos que vão se levantar a favor de Satanás, todos vão perecer. Talvez com eles a gente dê um murro neles, assim, né? Parecendo aqueles filmes que quando tá em guerra, sempre vem um salidezinho. Tá, dá um Então, assim, o milênio, então, será na Terra. Na Terra, literal. Embora há controvérsias. A gente já falou aqui, há controvérsias. Mas nós cremos sim no milênio literal. Então vai ser um governo maravilhoso de Cristo na Terra. Teocracia mesmo. Certo? E detalhe, ele reina em Jerusalém. Só que ele vai dar cidades e governos para a igreja, né? Então tem pessoas que vão pegar algumas cidades, como está lá na parábola de Lucas. Servo bom e fiel, parábola das minas, está aqui, 5 cidades para te governar. Servo bom e fiel, está aqui 10 cidades para te governar. Então tem gente que vai receber cidades. Dependendo da quantidade, depende do tanto que ele produziu. Por isso ele diz assim, ó, juntar tesouros no céu, né? Porque lá no céu, no nosso céu, que é a Nova Jerusalém, que nós vamos no tribunal de Cristo receber os nossos níveis de autoridade. É lá. Quando chegar aqui é para tomar posse, é para executar. Então depois da guerra, que entrar no milênio, cada qual vai saber para onde vai. Vou ficar com, sei lá, digamos, Washington. Eu vou governar Washington. Fulano, tu vai governar Costa Rica? Vou lá para Nova York. Fulano, tá pra onde? Vai pra França. Eu estou no domínio da França. Ei, tu tá pra onde? Jesus me colocou lá na Inglaterra. Um país, não foi nem cidade, foi um país, França e Inglaterra. Entendeu? Depende do tanto que você trabalhou. O lugar de honra é ao lado de Cristo. Para quem são os 12 apóstolos? Quanta honra, hein? Paulo e companhia. Davi e companhia. Abraão. Os pais da fé, né? Os heróis da fé. A lista de Hebreus 11? Pois é. Aquela turma todinha ali, todos eles vão ficar em Jerusalém lá, tá bom? Pertinho de Jesus. Eu não ouso dizer que eu vou ficar lá perto não, porque é muita honra. Quero mesmo pegar uma cidadezinha do Brasil, tá bom demais. Se ficasse com a cidade operária, eu tava feliz. Só do vizinho eu também tava feliz. Mas é interessante porque a gente ouve muito falar sobre milênio, Sim. fala uns poucos sobre reino, né? Mas sempre é aquela coisa, quando a gente ouve alguém falar, É muito vago, né? e sempre fala de quando se fala em arrebatamento, parece que a ideia que se passa é que você vai para lá, eu digo assim, pro céu, como a gente diz, que a gente ouve, né? E tal, vamos para o céu de glória. Aí parece que de lá não volta nunca mais, sabe? Parece que Esse é um equívoco. parece que criou-se a ideia de que quando você é arrebatado, diretamente vai para a eternidade, né? E a gente vê que vai ser preciso passar por esse milênio, né? E seguidamente é que vai ter esse período, né, da eternidade, e que o milênio será na Terra, Na né? Terra. Na Terra. Não é no céu não, é na Terra. Isso aqui como o irmão Kelly falou muito bem, né? Que a cidade, ela está vindo, né? Então você vai para voltar, né? Você vai e volta, né? Vai e volta. Até porque aquela questão do homem, quando foi criado, né? O Éden, não o original, mas a cópia é aqui, né? Então eu creio que, como o irmão Kelly falou, que como foi dado a posse novamente a Cristo, ele vai restaurar tudo isso, para que nós possamos habitar no mesmo lugar e na terra que a princípio foi criado para isso, para que o homem pudesse administrar, né, aquilo que Deus colocou na mão dele. Se foi perdido, Cristo veio restaurar e assim nós vamos poder desfrutar agora assim do melhor, né, da terra, né, nesse milênio, a eternidade. E aí, interessante falar da vida eterna, porque se eu perguntar o que é vida eterna, o amado ouvinte pode ser que me responda assim, é viver para sempre, eu nunca morrer. Mas se eu disser que vida eterna não é isso, Jesus disse o que é vida eterna. A palavra vida eterna, no grego, significa uma vida não criada.
sabe? A vida eterna nada mais é do que a vida de Deus sendo implantada em nós. Isso é vida eterna. Certo? E se eu pudesse ser mais fiel ainda ao que Jesus disse assim, ó, e esta é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus está dizendo que vida eterna é conhecer a Deus. Por que eu vou precisar de uma vida longa? Porque Deus é eterno. A vida de Deus é uma vida não criada. E para eu poder conhecer esta vida que não é criada e que é eterna, eu preciso também ter uma vida não criada, uma vida eterna. Para que assim o tamanho da minha vida seja o tamanho da dele. Para que eu possa ir conhecê-lo. Porque nós vamos passar toda a eternidade conhecendo ele. Por isso que precisaremos de uma vida longa. Certo? Mas a vida eterna é conhecer a Deus. Então um cristão que ele tem a vida de Deus nele, ele ama a palavra. Porque Jesus mesmo disse, são as escrituras que testificam de mim. Certo? Então como é que eu conheço a Deus hoje? Pelas escrituras. Então pelas escrituras é que eu conheço o Senhor. Então se a vida de Deus, que é a vida não criada, está em mim, pelo Espírito Santo, eu desejo a palavra. Se eu não tenho desejo pela palavra, é porque a vida de Deus ainda não está em mim. Certo? A vida eterna não está em mim ainda. Ainda não a tenho. A partir do momento que eu a ter, terei o desejo de conhecer mais a Deus. E de me aprofundar cada vez mais acerca do Deus que eu sirvo. Ficou claro? Então nós poderíamos dizer que a vida eterna ela começa aqui, agora, digamos Começa assim. aqui. Começa aqui. No nosso espírito, certo? E se propaga para a eternidade. Mas começa aqui. Então depois do passar o milênio, nós vamos ter uma guerra chamada de Gog e Magog, como eu já falei, aonde o diabo ele vai convencer as pessoas a lutarem contra Cristo. E ele vai perder a batalha juntamente com os seus seguidores e vão ser lançados no lago de fogo, certo? Depois daí, nós vamos ter o que a gente chama de trono branco, certo? O juízo final. No juízo final, olha só, tem dois tipos de pensamento a respeito do juízo final. Existe um pensamento que vai dizer que o juízo final é somente para os perdidos, certo? Ou seja, o mar vai dar seus mortos, o além, né? Na verdade, o além vai dar os seus mortos, que seria o Hades, né? O Hades vai dar os seus mortos. E todos serão julgados conforme as suas obras. Só que lá o texto diz que abriram-se os livros. E dentre eles o livro da vida. Então tem mais de um livro. Então nós temos os livros das obras e o livro da vida ali. Então todo aquele que não foi achado esse livro da vida foi lançado dentro do lago de fogo e esta é a segunda morte, não é assim? O texto diz, então tem gente que vai dizer que esse julgamento é só para os ímpios, né? Mas tem outra vertente que vai dizer que é para todos. Tanto justos quanto não justos. Por quê? Porque ali diz, se alguém não foi achado, isso quer dizer que dá a possibilidade de que alguém esteja com seu nome no livro da vida. E esse alguém não será lançado no lago de fogo. Tem esses dois pensamentos, tá? Qual o certo? Eu não faço ideia, depende da interpretação. Que dá a entender, sim, dá a entender, realmente. Se alguém não foi encontrado, até porque havia a possibilidade de alguma daquelas pessoas terem o seu nome encontrado no livro da vida. Caso contrário, não haveria essa citação. Tá claro? Então, no caso, os justos, os fiéis, se passarem por lá, é só para cumprir tabela, digamos assim, porque o nome deles está lá. Tá certo? Se for passar por ali, é só por tabela. Não é para ser julgado e condenado. Já está salvo em Cristo, já está com seus corpos glorificados e tudo mais. Agora os ímpios não, os ímpios serão condenados. É ali quando se termina o trono branco, a terra passa por uma transformação, certo? Pelo fogo. O fogo de Deus passará por toda a terra e fará um processo de purificação. Porque com a queda de Adão,
a terra se tornou o quê? Maldita. Deus disse assim, maldita a terra por tua causa. Então haverá necessidade de a terra passar pelo fogo para purificação. Assim como o fogo purificou os lábios de Isaías, da mesma forma o fogo purificará a terra. Por isso que haverá essa transformação da terra em uma nova terra. Até aqui a Nova Jerusalém ainda está onde? Nos ares. Certo? Ainda está nos ares. E aí o que acontece? Haverá a nova terra e um novo céu. Novos céus, céus no plural, né? Então no caso nós vemos aqui que os céus serão também reestruturados. Passarão também por uma transformação. Por quê? Porque querendo ou não, a queda se deu no céu. Quando o diabo planejou, quando teve a guerra, foi lá, né? Então haverá também a necessidade de passar por um processo também lá no céu. Então tanto os céus, dos céus, como os 3 céus passarão por essa mudança e a terra também passará por essa mudança. Quando houver a transformação da terra, a Nova Jerusalém, que até então estava nos ares, ela desce para a terra, certo? E aí essa Nova Jerusalém será o local de habitação, será a cidade onde os salvos em Cristo vão morar. Na nova terra. Certo? Como será essa nova terra? Aí só a imaginação para dizer, que não tem como nós sabermos. Mas que vai ser algo maravilhoso e lindo, vai ser muito massa. E detalhe, a gente vai reconhecer uns aos outros, né? Então, alguém diz assim, eu vou comer no céu? Claro que você vai comer no céu, né? Quando fala no céu, a gente sempre pensa no céu dos céus, né? Mas na Nova Jerusalém. Jesus não falou que naquele dia no meu reino haverá pessoas que virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no meu reino? Ele falou assim, comerão à mesa. Ele disse mais aos discípulos, não beberei desta vide, até o quê? Até que eu esteja no meu reino. Então ele fala de beber, de tomar o fruto da vide no reino. Quando você fala das bodas do cordeiro, nós temos a ceia, né? Essa ceia que vai ter é comida e bebida, certo? Então aquilo que Deus fez que é bom, permanecerá, pelo prazer, sabe? Não é pela necessidade, se eu não comer eu vou morrer, não é isso. Mas pelo prazer, simplesmente pelo prazer da comida. Jesus ressuscitado, cadê o peixe? Quero o peixinho, traz aí, entendeu? Gosto porque era algo prazeroso de se comer. Ele precisava? Não. Estava com o seu corpo ressuscitado, ressurreto. Ele não ia morrer mais de fome, né? Se eu não comer eu vou morrer. Não. Simplesmente pelo prazer de comer aquele peixe assado. E isso leva a crer que mesmo com o corpo ressurreto, nós teremos glândulas salivares, né? Degustativas. Ainda teremos ainda poderemos saborear o prazer, né, de comer um bom prato. É maravilhoso uma coisa dessa. Imagina o milênio, tu tá lá com a Coca-Cola do lado, assim. Rapaz, no milênio vai ter Coca-Cola, vai ter que ter. Imagina, vai ser uma coisa maravilhosa, isso. Um pãozinho de mel, o Marcão vai estar lá, vai fazer pão de mel pra nós. Marcão, eu quero encomendar um 10 pão de mel aí. Faz uma comida aí, rapaz. A gente vai viver, não tem por que a gente ficar achando que vai ser tão diferente assim. Vai ter coisa melhor lá? Vai, claro que vai. Muito, 1000 vezes melhor do que isso aqui. Nós vamos nos reconhecer, né? Porque eu já ouvi alguém dizendo isso aqui, mas nós não vamos lembrar Não tem como. da vida sabe por que passada. você que vai lembrar? Sabe por quê? Tu já imaginou tu julgar alguém que não lembra de nada? Mas um juiz te chama para te julgar de uma coisa que tu não sabe o que é. Ele vai dizer que eu não lembro. Eu não lembro. Alguém lembra? Alguém lembra. Entendeu? Vai ter o tribunal de Cristo. Então tu vai ter que lembrar das tuas obras, do que tu fez. Tem que lembrar. Entendeu? Como é que ele vai te julgar se tu não lembra de nada? Como é que você vai receber recompensa pelas vossas obras se você não lembra de nada? Tem que lembrar. Então a gente vai lembrar sim. Claro que vai lembrar.
Certo? Tranquilo? Mais alguma indagação, ponto de vista? Então é isso aí, gente. A gente não entrou em detalhes, certo? Porque não estamos aqui falando de escatologia. Se fosse escatologia, nós íamos passar aí, acho que uns 5, 6 episódios para poder falar sobre escatologia. Mas demos só uma pincelada aí e aqui nós encerramos as 3 dispensações, não, Marcos? É verdade, graças a Deus. Finalizamos aqui uma série, né? Uma série que contém, acredito que 4 vídeos, né? Acho que Porque a primeira foi a dispensação do mistério, foi dividida entre parte A e parte B. A segunda dispensação da graça, foi em apenas um episódio. E assim concluímos a terceira dispensação, a plenitude dos tempos. Desde já quero agradecer primeiramente a Deus pelo esse entendimento que ele foi nos concedido através do irmão Kelly, né? Que o irmão Kelly vem abordando esses temas polêmicos, disciplinares, né? Onde nós possamos a cada dia meditar, cada dia aprender mais um pouco da palavra de Deus, né? Nossos cérebros, nossos entendimentos são limitados, mas acredito que Deus possa nos aperfeiçoar mais ainda. E lembrando que no próximo podcast estará conosco o irmão Júnior, certo? Irmão Júnior ali que congrega a Nova Esperança, com o irmão Raimundo, dirigente, vai estar conosco aqui, né, pessoal? Como sempre nós gostamos de lembrar, ao ouvinte mandar suas questões aí, você pode estar respondendo ali no YouTube, comentando. Sugestões de temas. Sugestões de temas, justamente. Nós colocamos ali, estamos disponibilizando agora no YouTube. Então fica mais fácil aí para você ter acesso, você pode comentar. Compartilhar também. Se você conhece as nossas pessoas, assim, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Em breve vamos disponibilizar um e-mail também, você mandar um e-mail. Bom, muito bom, e-mail é bom. Da antiga, mas ainda funciona e-mail, né? Você mandando ali sua pergunta ou sua colaboração, ou alguma questão que você acha que ficou em aberto. Alguma dúvida, né? Alguma dúvida, principalmente. Claro, aí o irmão Kelly vai estar aí disposto a responder. E nós vamos estar aqui sempre perguntando, né? Graças a Deus, nós estamos felizes por esse projeto. É algo que nos ajuda a crescer no conhecimento, é importante, claro. Conhecimento junto à prática, né, ela favorece a nossa vida espiritual. É a junção da ortodoxia com a ortopraxia, né? Que seria o ensino reto, direito, com a prática também direito, né? Aplicável na vida. E lembrando também, Marcos, a respeito de que você vem aí a curtir, né? Curtir e se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, né, o vídeo. Nos ajude a divulgar o canal, né? Se você gostar das mensagens, então compartilhe com alguém que você sabe que vai edificar a vida de outra pessoa. Então você vai lá, manda o link para que nós possamos crescer. Nosso objetivo é ter essa interação, as pessoas mandando sugestões e nós abordando temas variados, convidando pessoas a vir aqui. Começando com nós 3 aqui, irmão Kelly, irmão Marcos Wilker. Mas aí nosso objetivo é trazer também outras pessoas, né? Pode sugerir nomes, né? De pessoas que eles gostariam de estar ouvindo aqui. Justamente trazendo os temas. E nós vamos aqui. Não é uma disputa, né? Lembrando. Não, de forma alguma. Não é disputa. Não, contribuição. É um crescimento, colaboração. Nós vamos aqui usando, como sempre nós dizemos, né? Como referência a Bíblia. Nada mais com entendimentos humanos, apenas a Bíblia. Verdade. Como fundamento principal. Então é isso, meus amados ouvintes. Nos vemos até a próxima com outro tema, ou talvez outra série, né? Digamos, posso dizer assim. Então, que Deus possa vos abençoar, que Deus possa continuar nos nossos corações fazendo a obra dele. Abraço.